Maio, estamos aqui na Rádio Paraná Oficial e hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, as grandes notícias nesse momento aqui no estado do Paraná e no Brasil como todo, foi para falar da questão do escândalo do INSS. E nós trouxemos aqui hoje uma referência no tema do INSS, que é o Dr. Fabrício Kleinbing, ele que foi servidor do INSS, hoje é advogado previdenciário, uma referência sobre o tema, e vai explicar para a gente qual que é a nossa ideia da nossa conversa, doutor Fabrício. Que você explique ponto a ponto de como é que aconteceu essa situação, se isso já era recorrente, enfim, vai ser uma conversa muito bacana para os ouvintes da Paraná Oficial entender o que está acontecendo. Porque o que acontece hoje na mídia? A gente sempre tem uma pequena reportagem, olha, caiu o tal do, como é que é o nome? O careca, né? O careca do INSS e tal. Só que não, a comunicação, a mídia ainda não conseguiu explicar como é que funciona isso para o trabalhador do INSS. Então, para começar, quero te agradecer a presença e deixar aí o alô para os ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Satisfação, Lua, estar aqui no teu programa, já assisti muitas vezes e parabenizo, inclusive, pelo programa, pela iniciativa. Sempre que eu tenho um tempo, eu fico... coloco lá e às vezes não consigo assistir, olhar, mas eu fico ouvindo e prestando atenção, porque o assunto da política, né, o assunto que envolve a sociedade como um todo, que é o que você aborda aqui no teu programa, eu tenho muito interesse por ele. Sou Fabrício Kleinbing, como você já me apresentou, né? Trabalho há 23 anos com a Previdência. 23 anos? Posso falar assim, 23 anos, porque o dia que eu pisei no INSS na primeira vez em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, onde eu me formei, inclusive, eu entrei lá com uma vaga de estágio. Então, já no Instituto? Já no INSS. Já no INSS. Eu estava acadêmico, né? Cursando Direito, e cheguei no INSS como estagiário. Então, fui no CIE, me inscrevi no CIE. Olha que bacana, eu fui também estagiário do CIE, então, na Caixa Econômica. O CIE me indicou para estagiar no INSS. E aí eu cheguei no INSS, na Gerência Executiva de Santa Maria, isso foi em meados de 2002. Então agora exatamente está fazendo 23 anos. Aí passei um tempinho como estagiário, depois, vejam só, voltando um pouco no tempo, né? O INSS, Lua, ficou 18 anos sem ter concurso. 18 anos? Você imagina uma empresa 18 anos sem contratar ninguém. Como é que fica, né? Um município sem fazer concurso para... Completamente defasado, né? Defasado. O último concurso tinha sido em 1985. Quando eu chego no INSS, eu encontro terceirizados trabalhando no INSS. E aí eu quero fazer uma conexão do assunto que você começou, que é a nossa pauta principal, porque uma coisa é entrelaçada com a outra, né? Veja, lá em 2002, há 23 anos atrás, o INSS contratava terceirizados para analisar pedidos de aposentadoria, e eu fui um deles. Na minha carteira de trabalho, eu tenho de julho de 2002, se eu não estou enganado, a dezembro de 2002, eu tenho um registro com uma empresa de Brasília, que eu nunca ouvi falar, não sei quem é o meu patrão, não sei se essa empresa, quem que era o dono, era CTIS Informática o nome da empresa. É uma empresa de informática, inclusive, né? Contratando servidores do Brasil inteiro para analisar processos de aposentadoria, recursos, revisões, uma série de coisas. E eu fiquei contratado nessa empresa por um tempo, até que no governo Lula, primeira gestão do governo Lula, ele retoma os concursos públicos. Então, veja, de 85 a 2003, são 18 anos. E aí, neste concurso, 18 anos depois, eu fui aprovado. E aí me tornei servidor público federal, no caso. E daí você presta o concurso para o INSS mesmo. Daí você vai trabalhar nesse papel... Na verdade, eu fiquei fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Que você já era contratado, você virou concursado. Quer dizer, o que o terceirizado fazia, o que convenhamos é um absurdo, porque é uma prerrogativa de servidor público, né? O servidor público tem fé pública, o ato dele tem fé pública, né? Então, ele terceirizava isso, e agora tivemos recentemente aqui no último governo tentativas de terceirização, inclusive da perícia médica, né? E aí você
eu entrei nesse concurso público e fiquei trabalhando no mesmo lugar, mas desta feita como servidor estatutário, no caso. Entendi. Né? Aí acabei ficando no INSS um tempo, né, lá no Rio Grande do Sul. Na sequência, dei uma passada em Chapecó e fui parar em Curitiba, chegando aqui em Curitiba, com 25 anos. Eu fiz o concurso para gerente executivo do INSS com 24 e tomei posse com 25. Nesse tempo que eu levei para chegar aqui, eu completei os 25 anos, quando então eu assumi a gerência de Curitiba. A gerência de Curitiba e região metropolitana e litoral, né? Nossa, Então, é um número de pessoas muito grande. Mas, pessoal, estamos aqui conversando com o doutor Fabrício, ele que é especialista no tema da Previdência. Enviei aí no nosso grupo de WhatsApp o link que está passando ao vivo lá no site da Rádio Paraná Oficial. Então, pessoal aí, se puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, é muito bacana. Então, você entra nessa tarefa da gerência do INSS aqui de Curitiba, da grande Curitiba, digamos assim, e você começa a administrar. Como é que foi essa tua experiência ali na administração do dia a dia do INSS? Luan, se eu não tivesse vindo para Curitiba em 2006, eu não estaria falando contigo hoje aqui, neste local e neste momento. Por quê? Porque se eu tivesse ficado na época em Chapecó, onde eu estava ali passando por um tempo, eu tinha prestado um outro concurso público fora da área da Previdência, né? Inclusive, eu almejava ser auditor fiscal e tinha ficado por 2 questões para passar no concurso de auditor fiscal do trabalho. Mas aí acabo fazendo esse concurso interno para gerente executivo, venho para Curitiba, administrava 540 servidores, né? Muitos estão até hoje trabalhando, são meus amigos, inclusive. E eu trabalhava ali na João Negrão com a 15 de novembro. Então a janela da minha sala era a Praça Santos Andrade e a Universidade Federal do Paraná. E essa história, Lua, do INSS, pelo menos de 2002, 2003 para cá, que é quando começam os empréstimos consignados, quando começam... Cara, eu vivenciei isso tudo, né, na minha vida, seja dentro do órgão ou fora. Aí eu fiquei aqui no INSS até 2010, já em 2009 eu já estava decidido a sair, eu pedi para sair do cargo de gerente e meses depois do serviço público, pedi exoneração do serviço público e ingressei na advocacia previdenciária. Na verdade, o meu objetivo inicial era voltar a prestar concurso público, porque eu sou professor, dava aula, mas acabei caindo na advocacia previdenciária e voltei para o interior do Paraná, em Pato Branco, aonde eu moro até hoje, né? Então acabei voltando lá para a região da minha família. E aí o tempo passou rápido, né? Já são 15 anos trabalhando com advocacia na área de previdência, na área previdenciária. Mas eu não me considero, Luan, um advogado contra inimigo do INSS. Tanto que, nesses 15 anos de advocacia, nunca eu tive nenhum tipo de problema com os servidores, com o capital humano do INSS. Sim. Né? Eu sempre olhei a política pública do INSS Quantas como... pessoas você gerenciava quando você estava aqui na gerência? 540. 540 pessoas. 250 pessoas aproximadamente no prédio da João Negrão, ali com a 15 de novembro, né? Que são 15 andares. Hoje não sei se tem 50 pessoas naquele prédio. E você, como gerente, era responsável por saber até dos problemas, tipo, por exemplo, Itaperuçu, tinha a agência do INSS lá, algumas coisas mais que chegavam. Isso chegava em você? Tudo. Nossa, Lua, no período que eu fiquei de gerente ali, em torno de 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, porque aí teve um tempo que eu tinha pedido para sair, mas não tinha saído da portaria, levou um tempo a mais e tal. Bom, para te passar dados assim curiosos, né? Eu demiti 6 servidores por fraude em concessão de benefício, um deles, inclusive, com 260 aposentadorias concedidas de modo irregular, né? Neste período eu recebi, por exemplo, ameaça de morte, por baixo da porta, com um bilhete por baixo da porta, né? Nesse período eu recebi oferta de propina para a construção da agência da Fazenda Rio Grande, do INSS da Fazenda Rio Grande, que aquela agência do INSS da Fazenda Rio Grande é obra minha. Fui eu que, na minha gestão, que aquela agência foi construída. Ela funcionava dentro de um shopping ali, inclusive. Essa agência da Fazenda Rio Grande, ela demorou para sair, inclusive, porque na época o engenheiro, que hoje está demitido, tá fora, né? Foi expulso do serviço público, esse engenheiro, ele tinha me pedido propina para conduzir a obra, né? Então, assim, Lua, essa vivência do serviço público, sabe? Essa vivência do direito previdenciário, modéstia à parte, apesar de eu ter 43 anos, eu tenho ela bem, assim,
bem vivida. Conhece bem como é que funciona essa estrutura. Exato. E você acabou de mostrar a tua experiência aqui, eu queria que você explicasse, porque, como eu disse lá no começo, né, tem muita informação, a mídia está sempre informando, a Globo falando não sei o que e tal, mas não tem como é que funciona esses descontos, né? Como é que começa esses descontos dos aposentados? Cara, eu gostaria de falar de 2 pontos que são diferentes, mas que vão culminar brevemente agora nos mesmos escândalos. Tá? Certo. Então, o primeiro que já estourou, aí falam em 6 bilhões, não sei se é exatamente isso, que são os descontos para as associações e sindicatos. E o segundo que vai estourar, se o governo não fizer alguma coisa, dos empréstimos consignados. Esse é bem maior. Esse é da casa de 90 bilhões. Então, assim, são 2 situações diferentes. Que né? tem desconto, mas são distintos, assim, são problemas diferentes. Eu estou denunciando isso, Luana, dos empréstimos consignados bem aí há uns 10 anos, mais ou menos, eu estou denunciando isso. Eu já falei isso em rádio, já falei em TV, eu já falei isso, já mandei clientes procurar o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Justiça Federal, nós já levamos isso para a ouvidoria do INSS, para a OAB, né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de estar no Ministério, né, conversando com o ex-ministro Lupe, sobre o assunto. Uhum. Então, assim, vamos falar por partes. Primeiro, o que ocorreu, né, esse escândalo que ocorreu. Existem associações e sindicatos que são, em tese, para a defesa do aposentado e pensionista. Tá? Essas associações não são ilegais. Então, vamos pegar o exemplo. A CONTAG, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, certo? Que aqui, no caso, o braço da CONTAG aqui no estado do Paraná FETAEP, né? é a FETAEP, né? Então, uma entidade séria, uma entidade em defesa dos agricultores, trabalhadores rurais e tudo. A CONTAG tem convênio com o INSS desde 1994. Tá. Então, ela passou pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, passou por todo mundo. E esse problema não existiu, tá? Porque havia possibilidade de aquele aposentado querendo se associar, ele descontar da sua aposentadoria, como qualquer trabalhador do Brasil na carteira de trabalho pode ter o desconto, né, do valor da associação. Isso não é ilegal. Sim. Isso é possível, é permitido, né? Só que aí, ao longo do tempo, observou-se um aumento substancial de 19 para frente e notadamente de 22 para frente daí em escala maior, do número de entidades se credenciando para isso. Ah, não aumentou o número de descontos. Aumentou tudo. Aumentou o número de descontos, o número de pessoas, os milhões, tudo. Entendi. Né? Porque assim, até 2019, quem eram as entidades? Vamos pegar o exemplo dessa que está famosa aí, porque o irmão do presidente Lula é vice-presidente, né? Frei Chico, né? O Frei Chico, o Sindinap, certo? Uhum. O Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Sindinap, ele existe desde 2002. Entendi. Quando eu entrei no INSS de estagiário, o sindicato foi Tava fundado. nascendo ali o sindicato. O irmão do Lula, o Frei Chico, ele tá na direção ali do sindicato desde 2008, entendeu? Então, veja, é um sindicato que existia, de 27 unidades da federação, ele tem sede própria em 25, né? É uma entidade que existe. E os descontos de quem queria ser filiado ao Sindinap vinham ocorrendo normalmente. Inclusive com o fornecimento assim, de planos jurídicos, odontológicos, clube de férias, entendeu? Tudo isso, uma estrutura normal. Mas né? uma pergunta aqui bem de leigo. Seria tipo um imposto sindical, digamos assim, de forma muito entre aspas? É a mesma coisa que você se associar num sindicato de servidores públicos, no sindicato... Mas o aposentado tinha que ir lá e fazer essa solicitação. Aí vem a questão do golpe. Ah, Isso é o tá. golpe, entendeu? Porque até 2019, esse processo acontecia do modo, primeiro, muito presencial, muito físico. Entendi. Você quer ser sócio? Assina a ficha aqui de filiação, tá? Quando vem a pandemia e tudo isso vira informatizado, né? Passa a ser feita associação por biometria, por telefone, e tal. E aí, eu não sei quem é o mentor dessa ideia do golpe, né? A Justiça, Vai investigar. o Ministério Público e a Justiça vão estar aí com seus devidos compromissos julgando quem de direito deve nessa história. Criam-se várias associações, né? Várias associações que não têm relação direta com essa história, por exemplo, da CONTAG. Por exemplo, associação localizada no Acre.
filiando de modo automático um trabalhador do Rio Grande do Sul. Olha aí. Entendeu? Sei lá, a AD alguma coisa, Associação de Defesa, tem uma lá que os meus clientes sempre, Associação em Defesa dos Mutuários da Previdência, não sei das quantas. Então, criaram-se essas associações, credenciaram no Ministério da Previdência, porque se não fosse credenciada, ela não tinha autorização para operar a folha de pagamento do INSS e fazer o desconto. Então, houve um credenciamento, né? E aí vem o golpe. E começaram a colocar esses descontos de modo automático, sem que a pessoa tivesse autorizado. Uma parte das pessoas, eu acredito, deve ter tido contato por telefone, alguma coisa até por celular. Mas assim, vou falar pelos meus clientes, né? A grande maioria deles começou a ter o desconto e ninguém falou com eles. Foi um desconto assim, empurrado, né? Automático, né? E aí... É tipo quando o banco desconta da gente aquelas coisinhas assim, daí você fica, por que tá descontando isso? Tem que ir lá no banco para retirar. Você abre uma conta no banco, vai ter alguma despesa? Não tem nenhuma. Mas você assina um contrato de abertura da conta. Certo. Aí lá naquele contrato que tem 70 páginas, umas letrinhas pequenininhas, diz lá assim, 1 ano depois vai começar a cobrar TAC, que é a TAC não, eu acho que é TAC, né, Eduardo? Da manutenção da conta. Tarifa de manutenção da conta. Não 70 tinha. pila por mês. Um ano eu fico sem, daqui a um ano... Aí, esse era um tipo de golpe ali para pegar o aposentado. Mas ali, né, aí o aposentado, o que ele começou a ter esse desconto. E aí, Luan, você pega no universo hoje, são 40 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários no Brasil. Tá? Eu estou falando de 1/5 da população do Brasil que recebe benefícios do INSS, que este valor da Previdência reflete, sustenta, em média, 2,5 pessoas. Portanto, 40 milhões vezes 2,5 pessoas dá 100 milhões de pessoas. Ou seja, metade da população do Brasil, praticamente. Imagina. Como assim sustenta? Tem aposentado que tem neto que mora com o aposentado e ele sustenta. Tem aposentado que um ganha, o outro não ganha, o casal, né? O homem ganha, a mulher não. Tem aposentado que os filhos estão desempregados e moram com os pais. Então, é uma estatística, né? Esse universo de 40 milhões de pessoas, neste universo, você vai ter indígenas, que a sua grande maioria vivem isolados e não tem contato com meios tecnológicos assim apurados. Você vai ter trabalhadores rurais, na sua grande maioria, pessoas humildes, sem instrução, sem estudo, que também não têm prática, por exemplo, com o aplicativo do Meu INSS, que é o aplicativo para fazer o bloqueio do desconto da associação. Né? Tá. Você tem pessoas que cadastram a conta dele para receber o pagamento da aposentadoria e do benefício na conta. E aí o que acontece quando ele faz isso? Ele mistura o dinheiro da aposentadoria com o dinheiro da conta. Então, se o banco está cobrando 70 da manutenção da conta, ou se uma associação em Roraima está cobrando 50 para dizer que ele é associado, esse valor, o cara não controla esse valor. Ele não tem o hábito de todo mês pegar um extrato lá para ver a movimentação da conta. Então, tem muitas pessoas que me procuraram e falaram assim, olha, eu descobri que tinha um desconto 2 anos depois. Porque entrava o dinheiro lá na minha conta corrente e eu não ia ficar investigando, não ia ficar conferindo da onde era esse desconto. Outras pessoas relataram o seguinte, eu achei que era algum desconto do governo federal. Achei que era alguma coisa aí que o governo tinha colocado, um imposto, uma tarifa, alguma coisa. E eu achei que era normal, não questionei porque eu achei que era normal. Né? Outros falaram assim, eu achei que era um empréstimo. Daí que eu nem estou entrando aqui no segundo assunto. Sim. Então, assim, porque como não é um valor... Se você tirar R$500 da conta de um aposentado que ganha 1.500, na hora ele leva um susto. Mas se você tirar 50, 45, né? 60, 65... Qual que era a média desses valores 60, que estavam sendo R$60 mais ou menos. R$60 um salário mínimo ali, o pessoal acaba tirando. Outros ganham um pouco mais de salário e aí dava um pouquinho mais, entendeu? E daí isso que parece não ser muito, mas no volume, que a ideia é que 6 milhões de pessoas tenham sido atingidas, isso gera um faturamento mensal gigantesco, né? Porque quando você fala em previdência, tudo, né? Acredito que não é da tua época, mas mais ou menos uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, teve o episódio da Georgina de Freitas, que era uma servidora do INSS que tinha concedido, em conluio com quadrilhas, milhares de aposentadorias, um prejuízo
assim, muito grande também, sabe? Se eu não estou enganado, era na faixa aí de 800 milhões de reais. A questão é essa. Tudo que você fala do INSS, você fala em milhões de pessoas, entendeu? Então, um pouquinho, se você tirar R$1 de cada um, você está falando de 40 milhões por mês. Olha aí. Né? Por que o governo, muitas vezes, é reticente em aumentar o salário mínimo? Né? Porque cada R$1 que ele aumenta no salário mínimo, na folha de pagamento do INSS é 40 milhões de reais por mês. A cada R$10 é 400 milhões. A cada R$100 é 4 bilhões por mês de aumento que ele dá. Então, são números muito estratosféricos, né? Uhum. E aí, nesse caso, a quadrilha, né? A bandidagem, ela agiu no sentido de vamos tirar um pouquinho de cada um, ninguém vai perceber isso aí tão logo. Só que é aquela velha história, quando você faz isso um pouquinho, ninguém vê. Mas de 22 para frente, principalmente, o gráfico mostra que esse número estourou. Vieram muitas associações, a sede de ganhar o dinheiro aumentou muito e muita gente começou a reclamar. Tinha procedimentos, por exemplo, agora se não me falha a memória, eu não lembro se foi na OAB ou se foi na ouvidoria do INSS, tinha 35 mil reclamações sobre esse assunto, entendeu? Então, quando eu falo, Luan, assim, ó, esse assunto que a sociedade está tomando conhecimento agora, porque a imprensa está falando, tá? Não era novidade para a OAB, para a Justiça Federal, para o Ministério Público, para a Defensoria da União, para o PROCON, não era novidade para o INSS, não era novidade para o Ministério da Previdência, talvez não fosse nem para o Presidente da República, entendeu? Uhum. Não era novidade, esse assunto já estava sendo falado e debatido. Acho que errou-se no momento em que não se resolveu o problema antes. Certo. Deixou a Polícia Federal fazer uma operação com 700 agentes em 10 estados do país e aí nós estamos indo para a terceira semana onde só se fala disso. E aí tomou uma proporção gigantesca. Não, e agora você falou um pouco dessa questão dos descontos, mas e esse outro crime referente aos consignados que você acabou de relatar e que são dois problemas estruturais do INSS? Bom, a bomba vai estourar, tá? Tenho falado, eu faço hoje participação em 12 rádios, né? E tenho falado frequentemente, a bomba dos empréstimos vai estourar. A única forma da bomba não estourar, Lua, é porque ela mexe com um poderio financeiro de quem manda no Brasil, que são os bancos, né? Então, todos os bancos, sejam aqueles gigantes que nós já conhecemos, né, que têm agências, sejam os bancos feitos só para fazer empréstimo consignado, porque se você analisar bem, tem alguns bancos que antes de 2003 não existiam. Eram bancos que você nunca tinha ouvido falar, né? E hoje há alguns deles que não têm agência, são bancos digitais, Sim. Não têm agências físicas, né? O empréstimo consignado, quando surgiu lá em 2003 com uma ideia de fornecer crédito... É super recente a ideia de empréstimo consignado. 20 anos, né? 20 anos, né? Foi a primeira gestão do governo Lula, né? Uhum. Então, assim, quando vem essa ideia é o quê? Tomar um dinheiro emprestado com uma taxa de juro um pouco menor. Tá. Essa é a ideia, tá? Opinião minha, já vou falar de antemão, tá? Bloqueia tudo, não empresta mais nada para ninguém, tá? Por quê? Porque esse cidadão que está sendo usado para o empréstimo consignado é, na sua grande maioria, uma pessoa ignorante, entendeu? Então ele não sabe calcular a taxa de juros se é 1,80, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5%. Ele não sabe fazer isso, entendeu? Uhum. Essa negociação da taxa de juro, ela não é feita uma negociação da taxa de juro. Ela você lá chega e assina um contrato, tá? Sim. Então, a forma como isso é colocado, e isso eu sei que as pessoas assim veem o dinheiro como fácil, né? Ah, o dinheiro está ali disponível, eu vou pegar, né? A questão toda é que é uma bola de neve. Eu tenho cliente com 10 empréstimos consignados, um atrás do outro. O cara trabalha mais 6 meses para abrir margem para poder fazer um outro empréstimo consignado. Então, essa discussão sobre a contratação do empréstimo consignado, ela já é de 20 anos atrás. Só que o que acontecia? Até o advento, digamos, da tecnologia da informação, aí, os últimos 5 anos, eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo. Era a mesma história das associações. Tinha aqui no banco, assinar um contrato de empréstimo consignado e começar a fazer. Quando isso tudo virou online, né, acabou que esses bancos interligaram o sistema deles com o sistema do INSS. Entendi. Aí, denúncia número 1, que eu estou fazendo aqui na Rádio
Paraná. Denúncia número 1. Existe dentro do INSS facilitação de acesso para as entidades financeiras dos sistemas do INSS. Tá? E não vou falar nem que seja dentro do INSS. Pode ser dentro da DataPrev, que é a empresa de tecnologia de informações que presta serviço para o INSS. Tá? Porque, ó, fato real, eu estou sentado aqui desse lado do balcão, você está desse lado aí. Você é o aposentado, eu sou o advogado. Tá? Isso hoje em dia não tem mais porque é tudo online, mas até 2020 acontecia. Você está sentado e encaminha o processo de aposentadoria. O servidor do INSS, eu sou o servidor, eu estou analisando a papelama aqui, tal. Daqui a pouco, putz, vai fechar o tempo de contribuição. Apertei o enter do computador, você está aposentado. Uma mensagem no celular. Parabéns, você está aposentado. Sabia que você tem 40 mil para receber? É assim que funciona, entendeu? É desse modo que funciona. Propaganda na cara dura. Informatizado, entendeu? Não à toa que agora, faz mais ou menos uns 4 meses, 6 meses, a direção do INSS identificou 6 chupas-cabras dentro do prédio da direção central do INSS, que eu tão bem conheço. Muitas vezes trabalhei lá e fui depois como advogado. 6 equipamentos chupa-cabra. O que é esse chupa-cabra? Chupando informações do sistema do INSS. Tirando dados ali, ó. Celular, hoje tem endereço. Hoje tem tantos mil aposentados, auxílio-doença, pensão por morte. Dentro do prédio, Lua, da central do INSS. Se imagina bem, né? Isso é coisa agora, 6 meses. É só entrar, dar um Google aí que já vai achar. Que eles encontraram, quer dizer, o chupa-cabra, que é um equipamento de informática, ele não surgiu do além, ele foi instalado lá, né, dentro de um prédio público que tem câmera, que tem acesso na portaria, que tem um monte de coisa, entendeu? Então, essa remessa de informações desse banco de dados grandioso e poderoso para tudo que é tipo de instituição, mas principalmente os bancos, permitem com que eles façam um assédio moral, um estelionato coletivo, que é o que eu tenho chamado isso de estelionato coletivo, oferecendo empréstimo para as pessoas. Porque a forma de abordagem para a contratação do empréstimo não é assim, chega aqui, Luan, você vai emprestar 10 mil, você vai ter uma parcela de tanto, no final das contas você vai pagar 20 lá, nos 4, 5 anos aí que você vai fazer o empréstimo. Não, é assim, por mensagem de celular. Você tem 30 mil para receber. Se você quer, digite S. Se você não quer, digite N, entendeu? Você quer 40 mil, Luan? Opa! 30 mil? Olha. Aí você pega um aposentado médio do Brasil. E aquilo é considerado como uma validação, uma resposta? Aquela resposta ali no WhatsApp, na mensagem? É essa temática que será debatida na próxima operação da Polícia Federal, entendeu? Porque quando o cara liga para um agricultor que está no interior do Pará trabalhando, né? E diz assim, o senhor tem 30 mil para receber aqui, o senhor está aposentado e tal, né? O senhor quer receber isso? Isso é fazer um contrato, do ponto de vista jurídico, eu como advogado, do ponto de vista jurídico, é pactuar um contrato? No meu entendimento, não. Entendeu? Então, o que acontece muito? Até uma pergunta muito importante para você. Às vezes a gente recebe a ligação, o cara... confirme seus dados aqui, né? Olha, acontecia muito com o meu falecido pai, que você conheceu. Confirme seus dados, me passe teu, né? Como é que ele sempre pergunta? O RG, o CPF e tal. Aquilo ali, aquela resposta que às vezes por WhatsApp ou até mesmo por telefone, pelo que eu estou entendendo, você defende que isso não é uma confirmação de assinatura de contrato. Não é um contrato, porque o polo... Para que o contrato seja efetivado, Lua, você tem que ter uma paridade entre as partes. Você tem que ter... ambas as partes têm que saber o que estão fazendo. Tá? Certo. E neste caso, a grande maioria das pessoas não sabe sequer o que está fazendo. Entendeu? E há contratos, inclusive, que daí fora a questão do entendimento se é um estelionato ou não, porque o crime de estelionato ele se configura quando você mantém alguém em erro. Certo. Então você manteve essa pessoa em erro e você fez ela contratar alguma coisa que ela não sabia que estava contratando. Tá? Vamos tirar a ideia do empréstimo consignado e vamos transportar para uma outra coisa do dia a dia. Você compra um carro, certo? E o cara fala assim, não, tá aqui o carro é bom, o carro tem um laudo aqui de vistoria e tal, tá tudo certo. Aí você compra, anda uma semana com o carro e estraga o carro, certo? Do ponto de vista contratual, né, se esse laudo de vistoria, por exemplo,
está falando que tal coisa tá boa e ele estragou e você não deu causa para aquilo, você pode rescindir esse contrato, entendeu? Então, o empréstimo, ele coloca uma pessoa numa situação de vulnerabilidade intelectual e social, contratando com uma instituição poderosa, pagando comissões fartas para os seus funcionários que são vendedores de empréstimo consignado, né? E tem bastante. Para que essa pessoa contrate. Quando uma pessoa se aposenta no Brasil, Luan, ela tem uma alegria e uma tristeza. A alegria é ela receber a notícia da aposentadoria. A tristeza é que ela vai passar os próximos 30 dias recebendo dezenas, se não centenas de ligações. Todos os dias tentando oferecer empréstimo consignado. Os aposentados aqui que estão nos vendo e nos ouvindo sabem que é assim que funciona. Ele vai ser assediado por um tempo gigantesco. Em 2000 o presidente Dilma saiu em 15, então, dezembro de... Estou pensando aqui na dúvida se foi a Dilma ou foi o Temer. Eu até acho que talvez tenha sido o Temer, em 17. Mas no último dia de gestão, ou da Dilma ou do Temer, foi promulgada uma lei que freava esses empréstimos consignados. O banco ficava impedido de... O Temer saiu em 2019, né? 19. Então foi final de 18, se eu não me engano. Foi o ano das eleições. Eu acredito que foi ali. Foi promulgada uma lei nos últimos dias de gestão do então presidente da República, dizendo o seguinte, que por 3 meses não era possível a contratação do empréstimo consignado, então a pessoa não estava bloqueado o sistema, né? E por 6 meses as empresas não podiam ofertar o empréstimo consignado. Então, assim, o cara aposenta, ele pensa primeiro na aposentadoria. Se depois de 3 meses ele resolver fazer o empréstimo, ele vai e ele procura para fazer o empréstimo. E se passar mais 3 e ele não procurar, aí a empresa pode oferecer. Essa lei foi descumprida integralmente pelas entidades financeiras, pelos bancos. Nunca ninguém deu bola para essa lei, nunca ninguém foi punido por isso. E aí vem esse golpe, que daí sim isso, que nem eu falei, vai dar muito pano para manga, porque aí entram interesses políticos da oposição e da oposição, né, no sentido de jogar isso no colo mais uma vez do governo e tal. Vai estourar. Se houver uma operação da Polícia Federal nas próximas semanas, né, que deflagre algo relacionado ao empréstimo consignado, o tombo político do governo vai ser muito grande mesmo. Porque nós vamos sair de uma escala de 6 bilhões, vamos pular para uma escala de 90 bilhões. Nós teremos, ao invés de ter lá pessoas reclamando que foram furtadas com 50, 60 por mês, você vai ter pessoas falando assim, aqui ó, meu extrato, 10 empréstimos consignados. Aqui, banco A, C, B, D, eu não contratei nenhum desses empréstimos consignados. Eu não sabia disso, né? Daí vai ter repórter falando assim, quanto que é a tua parcela? A minha parcela é 370 por mês. Em quantas vezes? Em 60 vezes. Ah, vai dar tanto. E quanto que a senhora pegou? Ah, a senhora pegou tanto. O cara pegou menos da metade do valor que ele vai pagar. Tem isso, né? E ainda a pessoa faz o empréstimo e não recebe o valor em conta ali. Não, ele recebe o valor, só que a taxa de juro que é aplicada, né, faz com que a conta fique muito acima. Tanto é que o próprio ministro Lupe, ex-ministro, né, que saiu agora do Ministério da Previdência, ele arrumou uma briga gigante com os bancos na discussão sobre o teto de juros do empréstimo consignado. Sim. Toda vez que o Conselho de Previdência se reunia, havia lá uma pressão por parte do Lupe para reduzir esses juros, né? E ele conseguiu, de fato, ele saiu de 2,12 para 1,60, 1,70, que agora estavam em 1,82. Tem até uma teoria da conspiração aí de que esta operação da polícia dos descontos das associações foi em função dessa briga. Da briga dele com os bancos, né? E aí eu não sei se tem fundamento ou não, o tempo que vai dizer. Agora, a questão dos empréstimos, assim, a única forma disso não se tornar nacional e a gente ter novamente um escândalo a nível nacional é caso os bancos freiem, porque para eles é muito interessante o empréstimo consignado, eles freiem essas operações. Se não, meu amigo, eu vou te falar assim, é um novo escândalo que está surgindo e está vindo aí, e esse é muito maior, porque o número de pessoas endividadas hoje com empréstimo é gigantesco. Eu acho que, olha, não sei em estatísticas reais, mas presumo, de a cada 3 aposentados, 2 tá com empréstimo consignado. Você imagine só, pessoal da rádio, a gente está aqui com o Dr. Fabrício, ele que é especialista no tema previdenciário, e muito bacana essa tua fala sobre essas denúncias, porque hoje a gente sempre tem as denúncias que têm acontecido no Brasil
direcionando a uma pessoa, etc. e tudo mais, mas o que você está entendo eu, tentando explicar é que existe uma estrutura por trás, né, dos bancos, das financeiras, que também precisam ser responsabilizadas, né? E toda essa discussão não está responsabilizando essas financeiras, por exemplo, falando dos empréstimos consignados, né? Como não estourou a operação ainda, né? Tá tudo muito assim. Os bancos, nós estamos fazendo o nosso trabalho, a gente está oferecendo crédito para o trabalhador, né? E é legítimo ter o crédito? Sim. Pode ter o empréstimo consignado? Pode. Desde que seja uma relação de contrato justa, entendeu? Uma relação de contrato onde quem está contratando saiba o que está contratando. Que está contratando, né? E do bom e velho modo antigo, quando se tinha pelo menos um papel para você assinar, então havia aquele movimento do aposentado indo até o banco para fazer a contratação. Isso tudo acabou. Quer dizer, ainda tem em algumas cidadezinhas pequenas e tal, mas assim, o volume forte hoje das contratações de empréstimo são de modo online e por telefone. Né? E pense, hoje você tem de modo online, eu acho que, acredito eu, pode até o aposentado, enfim, a pessoa de má fé ali, pegar um celular e tal, tá cadastrado a conta da pessoa lá e faz um empréstimo consignado ali, no ato, né, de má fé. Eu já vi lua de tudo, assim, sabe? Eu já vi dono de agência de empréstimo consignado fraudar a assinatura do seu cliente para realizar mais um empréstimo. Eu já vi... Porque eles têm meta também, né? O cara que tá ali na ponta tem assim, meta. Veja, se você volta no tempo aí, há 20 anos atrás, tá? Esses banquinhos aí, né? Banquinho que hoje faturam 400 milhões por mês. Eu não sei se, por questão ética aqui no programa, a gente pode falar nome de banco, né? Mas assim, eu sou muito bocudo, né? Se isso me permite, eu posso falar. Por exemplo, eu torço para um time de futebol, né? O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, um dos grandes patrocinadores do Galo hoje é o BMG, né? O Banco de Minas Gerais. Há 20 anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade lá em Santa Maria, esse banco não existia. Você não ouvia falar desse banco, não tinha nada. O que o BMG se torna? De que modo que ele vira? Através dos empréstimos consignados. É uma grande financeira, né? Que para construir o estádio, por exemplo, do meu time, ele doou 60 milhões de reais. Porque é um banco que fatura 400 milhões de reais por mês. Não, e a própria... Como é que é o nome daquela dirigente do Palmeiras lá também? É de outro banco. O Pedrinho vai ficar brabo aí porque ele é palmeirense, o Crefisa. Leila, Crefisa, né? Não existia. Então, e aqui em Curitiba, se você caminhar aqui... Paranabanco. Paranabanco. O que era o Paranabanco antes do empréstimo consignado? Também nesse... Cresceu em função do empréstimo consignado, entendeu? Então, havia alguns bancos mais tradicionais, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal. Esses bancos são bancos mais tradicionais. São bancos, né? São mais financeiras, né? Financeiras. Daí surge primeiro o modelo de financeiras para empréstimo, que algumas têm, inclusive, os bancos tradicionais também são sócios, né? Mas eles nascem para fazer os empréstimos. E aí, num segundo momento, nós temos os bancos digitais. Né? Que aí, fora esses mais tradicionais, nós temos os bancos digitais. Que, nesse lance do empréstimo, ganham muito, muito, muito dinheiro. Então, Lua, o ponto é esse, sabe? Esse negócio do empréstimo, eu digo assim, os aposentados do Brasil estão com a corda no pescoço. Tá? Um aposentado que ganha hoje R$ 1.518 e está atolado de empréstimo consignado, ele não recebe R$ 800 líquido no final do mês. Imagina. Porque lá no começo, lá atrás, tá, a concepção era um comprometimento de renda de no máximo 30%, que já é bastante. Mas era no máximo 30%. Não tem esse teto mais, né? Tem. Aí foi sendo flexibilizado. Tá? Hoje, um aposentado pode comprometer até 45% da renda dele. Foram aumentando. Isso, porque ele compromete 35% no empréstimo, 5% para saque em dinheiro em espécie e 5% no cartão de crédito. Então ele pode comprometer até 45% da renda dele. E essas concessões, assim, que às vezes são anunciadas pelo governo, e vejo o próprio governo do Partido dos Trabalhadores anunciando assim, temos mais 5% de margem para empréstimo consignado. Ou então, agora nós temos um empréstimo do presidente Lula. Né? Que empréstimo do trabalhador na carteira de trabalho. Isso é um absurdo, entendeu? Isto é um absurdo, com todo respeito a político A, B ou C, não estou aqui para defender ninguém, mas isso é um absurdo. O trabalhador pode até achar que é bom nesse momento, mas eu, como advogado, como uma pessoa que trabalha com isso há 23 anos, tem que alertar as pessoas, né?
que isto é um absurdo. Por quê? Porque claro que naquele momento ele vai fazer a contratação e vai gostar daquele dinheiro no bolso e vai dar uma sensação de felicidade, mas ele vai estar assumindo uma conta de médio e longo prazo, né? Que vai todo mês tirar dinheiro dele. Não, imagine só aí, né? E tem aí, podemos falar há muito tempo, Ciro vem falando sobre isso, tanto que as pessoas estão endividadas, né? Então as pessoas já estão endividadas, já tá num processo de endividamento, você tá com a família endividada, a esposa endividada, etc. E ainda vem mais esse empréstimo consignado, da onde você vai tirar dinheiro para pagar essa bola de neve que você falou, né, doutor Fabrício? Mas o banco não se preocupa com isso, porque Sim. o banco tem o fundo de garantia por tempo de serviço para garantir o juro dele. Olha aí. Entendeu? Você veja bem. É uma Então o inversão banco ganha, de qualquer jeito ele vai ganhar. Mas nunca, o banco nunca perde. Canso de atender clientes, Lua, canso de atender clientes. Olha, o meu. Uma mulher, por exemplo, o meu falecido marido faleceu, né? Ele tinha um empréstimo consignado. E agora eu quero saber como é que fica a questão do empréstimo. Tá? Aí eu falo assim: ó, muito provavelmente a senhora não vai precisar pagar. Né? Ela acha que isso é uma notícia boa. Né? Porque assim, putz, então ele faleceu, eu não vou pagar a conta. Na verdade, lá na contratação tem um seguro. Sim. Que já é contratado por causa de morte. É um seguro obrigatório. Se a pessoa tem ali mais do que 70 anos ali e tal, o banco já mete esse seguro obrigatório. Por quê? Porque tem um risco de óbito para ele não perder. Então ele já ganha no seguro, na arrancada. Não, e pensa, e daí você pensa o seguinte, mas vai cobrir isso. Mas no número de pessoas que pagaram esse seguro e não morreram... Sem dúvida. Imagina, sem dúvida. Mais ainda, claro, até do que a média de perda que eles têm. Se não fosse assim, não existia seguradora de carro, não existia seguradora de casa, porque se fosse para eles perderem sempre, eles não faziam seguro, entendeu? Então, essa é a lógica do seguro. Então, assim, nunca perde, o banco nunca perde, a verdade é essa. E, infelizmente, né, nós não temos uma política de reajuste salário mínimo digna do trabalhador. Agora foi anunciado aí o provável salário mínimo novo de R$ 1.630, um aumento ali de R$ 112. Luan, se a inflação der uma galopadinha aí, desses R$ 112, R$ 70 é comido pela inflação. Então nós vamos ter aí, para quem é assalariado, um aumento de 30, 40 reais por ano, né? Convenhamos, é muito pouco, né? O que o trabalhador... Qual é o poder de compra desse trabalhador? E aí, como ele não tem esse poder de compra, porque o salário... O ideal do salário seria $1.000, né? Nos estudos do Banco Mundial. Então, $1.000 daria hoje quase R$ 6.000. Então, se ele não tem esse salário minimamente digno para pagar aquilo que a Constituição Federal fala, lazer, moradia, educação, alimentação, saúde, tudo aquilo que a Constituição utopicamente fala, né? Dizendo que precisa $1.000 de salário, aonde ele vai buscar o complemento desse salário? No empréstimo consignado, entendeu? Por isso que é uma isca que o trabalhador humilde acaba mordendo. Não, perfeito, doutor Fabrício. Agradecer você mais uma vez estar aqui. Eu queria agora falar uma questão... Você falou da operação, né? A polícia foi lá, bateu em cima das associações, etc. e tal. Em que pé que está essa situação? Você que acompanha bastante aí, o que você acha que vai acontecer? Vai ser investigado? Você acha que vai ser responsabilizado? O governo estancou essa sangria? O que você acredita que vai acontecer? Olha, nesse momento eles fizeram um bloqueio dos descontos, né? Até para dar uma resposta para a imprensa, para a sociedade como um todo. Então foi feito um bloqueio dos descontos. Agora, nesse início de maio, esse desconto já não veio, tá? Aí trocaram o presidente do INSS. Eu falo isso com bastante pesar, porque o Alessandro Stefanuto era um cara que era procurador de carreira do INSS, com quase 30 anos de casa. Até então, uma carreira que ninguém questionava sob o ponto de vista da corrupção. Se caso vier a ser condenado pela justiça, eu sou uma pessoa que vou ficar muito decepcionado, sabe? Porque assim... Você conhecia? Conhecia. Trabalhou... Os servidores, meus amigos do INSS daqui de Curitiba conhecem. Então, assim, você pensar que o ser humano tem preço, entendeu? Né? No final da carreira, depois de trabalhar 30 anos lá, você se sujar. Então, hoje a apuração ela é sobre 6 funcionários públicos, servidores federais. Eu estou falando aqui dos servidores, né? A justiça vai tomar as decisões que tem que tomar. Sob o ponto de vista político, o estrago está feito, não tem, acho, como ser pior. Aliás, fui um crítico e continuo sendo, né? Goste o partido que nós pertencemos, o PDT, ou não, né? Goste ou não. Não deveria ter continuado no ministério, porque entra o ministro que era o número 2 da pasta, né?
Então, assim, pô, você tem uma situação onde a sociedade está pedindo a cabeça de um ministro. Sim. Sai o ministro e entra o cara que trabalha na sala do lado da dele. Entendeu? O que muda? Não muda nada, né? Então, eu acho assim que isso não foi uma resposta adequada para a sociedade, sob o ponto de vista político. E acho que o que vai acontecer agora? Uma avalanche de ações contra o INSS. Por quê? Porque o governo falou que ele vai devolver esses valores. O novo presidente que assumiu agora, ele falou que vai devolver. Mas é o seguinte, meu amigo, ele vai devolver, eles vão tentar devolver aquele valor que foi descontado, pura e simplesmente, sem correção, sem juros, sem dano moral, sem nada. E aí o governo vem com uma história que ele vai cobrar esse valor das associações. Que associação? Se tem uma associação no Acre que não tem endereço, que não tem nada, entendeu? Aí a justiça vai bloquear o CPF dos caras que eram proprietários. Esses caras não estão com dinheiro mais. Nós estamos falando de 6 bilhões, entendeu? Eles não guardam esse dinheiro no banco, eles não estão com esse dinheiro guardado embaixo do colchão, né? Então, assim, não tem forma de cobrar os 6 bilhões, tá? O governo nunca mais vai ver a cor dessa conta. Se ele devolver os 6 bilhões para as pessoas, vai sair do teu bolso, do meu bolso, do bolso do Alexandre, do bolso do Pedrinho, vai sair todo do bolso nosso, tá? Se ele não devolve, é uma avalanche de ações. E detalhe, pelo Código do Consumidor, quando você é lesado, ele vai devolver o dobro do que foi pago e ainda tem a possibilidade de dano moral. Então, mas você acredita que vai ter uma avalanche mesmo de processo judicial? Não, eu mesmo no nosso escritório. Nós já lotamos a agenda do escritório lá com pessoas procurando para entrar com a ação. Porque se foi descontado, por exemplo, ao longo do tempo do cara lá R$2.000, 60 por mês, 70 por mês, R$2.000, a justiça tem decidido que tem que devolver 4, o dobro, mais dano moral. E dano moral pode ser de 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Então as pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão entrar com ação e essa bomba pro INSS não vai ser só de 6 bilhões. Ela vai ser, sei lá, de 20, 30 bilhões. Porque isso vai dar um reflexo na justiça, com juros, com precatórios, com mais despesa, entendeu? Então é um prejuízo, assim, de fato, incalculável. Imagine só, enfim, é que na verdade o governo, a resposta de trocar principalmente o presidente do INSS, até eu não conheço esse novo presidente do INSS, ele é do, falaram que ele é da questão da AGU, é procurador. É procurador. Igual o outro. O outro também era procurador. De carreira, ambos, entendeu? Mas ele não era da AGU. Sim, claro, ambos. Os dois que hoje toda a Procuradoria Federal ela é vinculada à Advocacia Geral da União, né? Não tem mais o procurador do INSS. Né? Entendi. O Stefanuto, na verdade, ele era da velha guarda, digamos assim, da época que tinha o procurador da autarquia, né? Só que ele também se vinculou à AGU quando essa estrutura mudou. Mas veja, sai um procurador federal e entrou outro procurador federal. Sai um ministro que era do PDT, entra outro ministro que era do PDT. Na prática, continua igual. Claro que o novo presidente chegou aqui e já botou o ex-presidente na fogueira, entendeu? Deu algumas entrevistas dizendo assim que ele vai... que era um absurdo o que estava acontecendo, entendeu? Toda essa história. Tudo bem, ele está assumindo agora, tem o direito de falar isso, e era de fato um absurdo. Mas agora, vai mudar alguma coisa para frente? É essa a resposta que nós queremos, né? Muito bacana, Pedrinho. Eu vou te pedir um favorzinho para trocar com o meu amigo Alexandre Domingues e colocá-lo nessa conversa, porque o Alexandre não só é diretor-presidente dessa rádio, é um especialista na política e tenho certeza que, o conhecendo igual eu conheço, ele quer fazer uma contribuição nesse assunto. Luan Azevedo, boa noite, Luan, ouvintes do programa Fala Turma. Fabrício e demais aqui presentes. Você me pegou de calça curta e eu não sei nem qual é o assunto, né? A gente estava falando do escândalo do INSS. Aquele que o pessoal que já descobriram que foi feito do governo anterior, aquele escândalo que foi feito do governo do seu Jair, daquele que chamam de Messias e que tem o sobrenome Bolsonaro. Pois bem, estava estudando esse assunto hoje pela manhã no meu programa, eu até abordei esse assunto. E um assunto que chama muita atenção, Luan, porque agora, né, essa corrupção é aquela corrupção que vai realmente refletir no bolso da população. Agora é um reflexo verdadeiro, né? É aquela corrupção refletiva, que ela reflete. Por quê? Vai ter que ser tirado dinheiro de outras pastas para ressarcir os usuários, né? Então, é uma coisa complicada. Hoje até tentei falar, né? Eu que trabalhei com o Dr. Reinhold Stefanes 10 anos,
na época. Ex-ministro da Previdência. Eu trabalhei com ele na época, ele era ministro da Previdência. Só cortando um pouquinho, Alexandre, o doutor Fabrício, nessa conversa bacana que a gente tava. Quanto tempo você ficou no INSS como servidor do INSS? 8 anos. 8 anos. E gerente do INSS aqui da grande Curitiba. O Reinhold Stefanes foi década de 90, né? 98. Final ou começou em 98? 98. É que eu, na verdade, eu trabalhava com a família Stefanes, eu trabalhei 10 anos com a família Stefanes. Eu acho que foi em 95... Foi na gestão do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque ele saiu em 98, né? Ele saiu, foi a reeleição do Fernando Henrique, do Jaime, e na época eu era presidente do PFL. Certo. Então foi o final, porque daí em 99 nós fizemos a liquidação do Banestado. Certo. Ele se tornou presidente do Banestado quando foi feita a liquidação do banco. Isso foi em 99. Foi o final. Foi o final, sim. Daí eu não lembro dele como ministro, porque eu entrei em 2002. Certo. E aí mas eu lembro das pessoas falarem dele muito, né? Então, assim, ele ficou de ministro um bom tempo, acho que Ele ficou de ministro 3 anos, né? Então, 3 um bom anos, tempo. 3 anos como ministro. Então, assim, e nós víamos naquele momento, né? Foi feito o maior corte, né, de aposentadorias fantasmas da história. Olha. Da história. Nós fizemos na gestão do Dr. Reinhold Stefanes já. Imagina, nós estamos falando isso há 30 anos atrás. Então, por quê? Porque, querendo ou não, o INSS, né, é um dos polos que é mais utilizado, uma das pastas mais utilizadas para desvios. Sim. Devido a... Eu estava falando com o Luan agora, Alexandre, a grandiosidade. Os números, dinheiro, os números. Onde não tem número, não interessa. Eu não vou contar nomes, porque eu não posso fazer isso, porque é por ética, né? Mas tinha uma empresa na época, eles deviam 3 bilhões e 800. Nossa Senhora. 3 bilhões e 800. 3 bilhões e 800. E nos procuraram aqui em Curitiba, fizeram essa reunião com a gente, ofereceram 30% da empresa, para rasgar a dívida. Não precisa nem rasgar a dívida, poderia até cobrar uns 20% da dívida, certo, né? E então, assim, porque a pancada é muito grande. Eu vou contar um caso aqui que não vou falar o nome também, mas eu vou deixar no ar e a curiosidade do Luan vai fazer com que saia da porta e ele me pergunte depois. Ele vai perguntar na hora que eu desligar o microfone. Eu era gerente do INSS aqui em Curitiba, uma instituição de ensino das maiores aqui de Curitiba e mais tradicionais, particulares. Certo. Ela tinha um selo de entidade filantrópica, certo, né? E, uma das entidades mais lucrativas que tem, sim, em Curitiba, mas ela não, com isso ela pagava muito menos impostos. E a fiscalização da Receita Previdenciária, durante anos e anos, fez a fiscalização do processo e tal, e derrubaram esse selo. E isso traria, na casa da instituição, uma redução de lucro na órbita de 33% mais ou menos, tá? Aí, numa bela sexta-feira como hoje, assim, um pouco mais cedo, eram umas 2 da tarde, eu estava já pensando assim, o final de semana está chegando e tal, me ligam de Brasília. E aí falaram assim, doutor, o senhor vai estar à disposição aí de tarde e tal? Eu falei, não, eu estou com a agenda cheia aqui e tal, mas daí eu vou sair e tal. Não, porque o senador está embarcando. E é um dos senadores que o Paraná bastante conhece. O senador está embarcando em Brasília e precisa falar contigo impreterivelmente hoje. Eu falei, então tá bom, eu espero. Imagina, não vai receber um senador, né? Não é correio, mas vamos conversar sobre o selo. Claro! E aí eu fiquei esperando. E aí, umas 5 horas da tarde, vem o digníssimo senador para a reunião comigo. E eu me senti um pouco importante lá nos meus altos, nos meus 26, 27 anos. Imagina, do ano, né? 26 anos na gerência do INSS. INSS. E o senador vem e eu, por minha sorte, quem que eu levei para a reunião? Eu liguei e trouxe o chefe da arrecadação, chamava o setor na época. E vieram 2, 3 auditores. E daí esse cara veio em defesa da instituição, dizendo assim, veja bem, eu sou um filho dessa instituição e eu, né, é injusto o que está sendo feito, então tinha que eliminar esse processo. E a minha sorte que eu estava com os auditores fiscais, porque eu não entendia as bolhufas daquele assunto ali, do processo em si, e os auditores pegaram o processo e falaram, olha aqui, ó, nobre senador,
Não é uma coisa que está sendo perseguição nem nada. São 8 anos de fiscalização, de processo, e etc, e etc, e etc. Então, assim, no Brasil, as coisas muitas vezes acontecem desse modo. Vamos pegar o processo que na época era processo físico, né? Não tinha digital. Vamos pegar o processo aqui, vamos jogar no lixo e vamos... esquecer disso. Vamos deixar esse selo de entidade filantrópica aí, porque ela não vai ter problema, papapá. Então, é assim que as coisas acontecem, no jeitinho da política, né? Mas, infelizmente, a gente tem que mudar essa realidade da política, né? Porque o jeitinho não dá para continuar, né, Alexandre? Mas, Luan, eu, em 99, eu era muito ligado ao senador Borhausen. Eu era presidente do PFL aqui em Curitiba, era ligado à executiva do PFL estadual, na época com o Abelardo Lupion, até que eu te apresentei. Nosso amigo Beca. E nós tínhamos também uma ligação muito grande com o Partido Nacional, com a Executiva Nacional do PFL. E nós tínhamos a vice-presidência da República, o Marco Maciel, que era o vice-presidente do Fernando Henrique. Era baita mesmo. O Magrão. E magro. O Magrão era... Eu quis ser igual ele, mas eu tô meio gordinho. Ele faleceu, né? Faleceu. Teve Alzheimer, coitadinho. Em 2011. Tem que... Perder os cabelos. Tem que perder os cabelos. E naquele momento, eu tentei, lógico, um jovem, sonhador, sonhava alto, eu desenvolvi um projeto. E esse projeto foi apresentado para ser sancionado pelo senador, que era um projeto para que as empresas elas não pagassem tantos impostos, mas elas teriam incentivos com projetos sociais. Certo. O que acontece? Aí faria com que a corrupção ela fosse menor. Porque quanto mais o imposto, maior a corrupção, né? Porque se você tem impostos de bilhões, se você tem ali um desvio de poucos milhões, você acaba não enxergando. Sim. Né? Se você, hoje, o portal da transparência, ele tenta derrubar muita coisa. Só que muita coisa nem é publicado. Né? Antes de ser publicado, já acontece todas as negociações. Foi aqui, eu trouxe aqui o Sérgio Moro, né? Foi a primeira semana. Foi o mês passado. Foi a primeira semana. Primeira semana do mês passado. De abril. Eu trouxe aqui o Sérgio Moro e fiz essa pergunta para ele. E ele falou assim: Alexandre, infelizmente, a nossa recessão, agora no segundo semestre de 2025, você veja como é que é. Primeira semana de abril. Ele falou, isso aconteceu essa semana, esse rolo todo do INSS. E ele falou assim: a nossa maior recessão ela vai acontecer agora no segundo semestre por causa do INSS. Tem gravado isso. Olha só. Tem gravado, tá no YouTube. Então, assim, a gente sabe o que vai acontecer. A gente não precisa ter bola de cristal. Sim. O que eu falei para o Lu agora há pouco, que o segundo tombo que o atual governo vai levar, do ponto de vista político, é a nova provável operação da Polícia Federal sobre os empréstimos consignados, porque essa foi a das associações, né? E os empréstimos consignados é numa magnitude 15 vezes maior do que essa, em termos de bilhões. Então, você imagine a situação que esse país vai virar. E a gente sabe que os grandes centros que são os responsáveis. Sim. Né? Porque os pequenos centros, eles são ordenados a não cometer falhas nos pequenos centros. Isso eu participei de reuniões lá em Brasília, aonde me mostraram que os pequenos centros eles eram intocáveis, porque os pequenos que chamam as atenções. Então, por exemplo, ninguém vai cometer um grande crime lá em Pranchita, ninguém vai cometer um grande crime de desvio lá em Sabáudia, ninguém vai cometer um grande crime lá em Cruzeiro do Oeste, apesar que lá tem uma família que já foi envolvida com escândalos, mas Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, são grandes centros. Sim. São grandes centros. E esses grandes centros que prejudicam. Mas, Fabrício, eu estou sabendo aí que, pela tua caminhada, uma pré-caminhada, né? Te desejo aí, eu não sei nem de onde você é.
Onde você é? Você falou de cidades pequenas, né? Eu sou de Clevelândia, que é vizinha a Pato Branco, onde eu moro, Pato Branco, sudoeste do Paraná. Né? Você sabe que Pato Branco é concorrente de Beltrão. Briga. É uma briga, né? Não sei, todo mundo ali complica. Mas não fale mal de Beltrão, que tem um beltronense. Então você pega Beltrão de um lado, o povo fala que é melhor que Pato Branco, você pega Pato Branco, fala que é melhor que Beltrão. Eu sou um torcedor, né? Não do Marreca, né? Não é Marreco, né? O time lá Marreco de Beltrão. De Beltrão. Lá é o Pato. Eu não sou torcedor do Marreco. Já assisti um clássico lá, Pato e Marreco. Clássico das Penas. Olha só. Eu já assisti, eu já narrei um jogo lá. Eu narrei um jogo lá em Beltrão, mas não de futsal, era num estádio lá, perto de um ginásio que tinha lá. Eu narrei já um jogo lá. Em Pato Branco também já narrei jogo. Agora, você veja só, eu sou casado pela segunda vez com uma beltronense. Né? Tenho 2 filhos, um com cada beltronense. Então, eu não posso torcer para Pato Branco. Certo. Tá? Então torça para Eu não posso torcer para Pato Branco, mas eu torço para a tua caminhada, eu torço pelo teu sucesso. Eu digo sempre para o Luan, eu sou um fã número 1 do Luan. Eu estou há 32 anos na política, eu sou cientista político formado aqui, o Luan já conhece toda a minha história. Foram 4 governadores, 3 prefeitos, muita campanha aí que a gente trabalhou. Já ganhou, já perdeu, já não... Rapaz, mas lógico, para você ganhar você tem que perder, mas para você perder você tem que disputar. Se você não disputa, você não sabe qual será o resultado. Verdade. E eu vejo que eu brinco, né, sempre que o sudoeste do Paraná é um grande celeiro político. Sim. E se não for um dos maiores, se não for o maior do estado Eu do acho Paraná. que Proporcionalmente, o maior. Hoje nós temos 7 deputados Você estaduais. está falando hoje. Você está falando hoje. Se a gente pegar o histórico, desde Carlos Simões, Iris Simões, a gente pegar Caíto Quintana, o Osmar Serralho, o Scalco, a própria Anibele, o Guarese, o Giacomo. Todos, imagine, a Luciana Rafaim. Mas eu falo hoje, eu digo hoje assim, porque a população hoje são 6 estaduais, 7 estaduais. Reichenbach, Traiano, Rafaim, Corte, o Guerrinha de Pato Branco. É verdade, e o Anibele, que daí o lance do Anibele assim, o pai era de Clevelândia. O Anibelinho, o Anibelinho nascido em Curitiba e, né, toda a vida dele morou em Curitiba, mas sempre tem uma votação muito expressiva lá na região. É um celeiro de liderança. A região do Sudeste. E outra coisa, né? Catedráticos. E outra coisa, né? O último, né? Que infelizmente, né? A gente não pode falar que é o Nelson, né? O Erce. Não, Meurer. O Nelson Meurer. Era Nelson? Era Nelson Meurer? Eu acho que é Nereu, não era. Não, mas é o Meurer. Nelson Meurer. Nelson, O Nereu Moura é o Nelson. Mas tem o Nereu também. O Nelson Meurer morreu preso. Morreu por causa da Lava Jato, né? Por causa da Lava Jato. Então, assim... Do PT. Então, se a gente for ver também a corrupção, né, dos políticos lá do Sudoeste, né? Também a gente encontra lá a corrupção. Sim. Então, a corrupção está espalhada pelo Estado. Endêmica, infelizmente, na política. Né? Eu digo que na proporção do número de habitantes. Advogado. Né? Eu sou advogado. No número de habitantes, porque o Sudoeste hoje tem 660 mil habitantes, mais ou menos, uns 450 mil eleitores. Então, para esta proporção... Como é que é a experiência? 660 mil habitantes no Sudoeste, 42 municípios, e mais ou menos uns 450 mil eleitores. Né? Então, nesta média, 7 deputados é um número bom. Muito grande. Hein? É alto. A representação. Você pega o norte do Paraná, o norte do Paraná, nós estamos falando em 4 milhões de pessoas. Sim. Aí que tá, principalmente porque... Bom, vamos falar pelo PDT, né? Tu não vai encontrar hoje deputados, vereadores em Cascavel, em Foz do Iguaçu, em Toledo... Em cidades maiores. Né? Lá tem o Hélio Rusch, né, em Toledo, né? Hélio Rusch é Marechal Cândido Rondon, mas não é deputado. Não, mas ele foi deputado. Foi deputado. Mas você pensa, Beltrão tem o quê? 13.
Beltrão, 100 mil, né? 100 mil habitantes, Pato Branco 100 mil, né? Segundo o Eduardo que tá ali fora, ali tem 100 mil, né? Chegou nos 100 mil, não, chegou nos 100 mil. Ele conta com essa... Chegou nos 100 mil, chegou. Conta com Não, essa... muito mais. Pato Branco, ó, olha aqui, Pato Branco tem quanto, Tem 100 também, olha tem aqui, 100 também. Sabe qual que vai ser a grande conquista do sudoeste do Paraná? Quando uma cidade tiver uma loja McDonald's. Eu falo isso para todo mundo. Porque o McDonald's tem uma política... Acho que é 200, né? São 110 mil. 110. Daí eu brinco com todo mundo. Quando chegar uma loja do McDonald's lá, vocês começaram a aparecer no mapa. Então, Fazenda Rio Grande tem mais de 110 mil. Sim, mas eles Porque têm já McDonald's. tem McDonald's. Mas eles têm McDonald's. E Araucária abriu um agora. Sim, tem mais de... Não, Araucária tem 400 mil habitantes. Da onde, homem? Não, 350 mil. Não tem. Pergunte para a Adri, ela veio aqui com o negócio. Então vou ter que perguntar. Eu acho que não é tão grande assim. Pessoas que nasceram lá, pessoas que moram lá. O grande negócio. Ela tá pegando Tatuquara e Araucária, puxando para Araucária. Araucária tem uma grande população que trabalha lá. Ah, sim. Que trabalha lá. Então o que acontece? Para essas empresas que têm o funcionamento diurno, né? Eles fazem o cálculo das pessoas que moram lá e as pessoas que trabalham lá. Mas tu sabe que Pato Branco e também Francisco Beltrão tem isso, né? São polos de medicina e educação. Sim. Então, eu fui um estudante que foi todo dia para Pato Branco. E muitas vezes, no final do ensino médio, Lua, pela manhã e à noite. Eu ia de manhã, saía às 7h30, ou melhor, saía às 6 e pouco da manhã, porque a aula começava às 7h30. Voltava ao meio-dia, trabalhava de tarde e ia de noite fazer cursinho de novo em Pato Branco. Porra, e voltava, né? Mas Você que é de Beltrão? ele é beltranense. Em quem que você votou para prefeito? Pedrão. Mas, Alexandre... o meu irmão tá lembrando aqui para trabalhar também, né? Porque hoje você pega as cidades menores da região ali no entorno, elas não têm empresas grandes, né? O meu irmão mora em Clevelândia. 2 vizinhos, né? Tem a Sadia, né? 2 vizinhos é um pouquinho maior. 2 vizinhos já tá num patamar de 50 mil, né? Só que Pato Branco e Beltrão tem pessoas que vão todo dia de ônibus trabalhar lá. E aí você tem Ampere, você tem Marmeleiro, você tem cidades bem pequenas, né? Sim, é um debate super bacana, só que a gente já... Você conhece Manfrinópolis? Conheço. Eu passei por lá para Manfrinópolis. Eu estava indo para Dionísio Cerqueira para ir comprar vinho lá em Iruguém, Bernardo de Iruguém, que fala Irigon, mas eu falo Iruguém porque é mais chique. E parei lá num posto de gasolina, o cara veio conversar comigo, era o dono do posto, que era o dono da cidade, que era o prefeito, ele também era o dono do cartório, ele também era irmão do delegado, que era irmão de não sei quem. Perguntei a quantos habitantes tem aqui, ele falou 4 mil. Eu falei assim, mas quantos vereadores tem? 9? Eu falei, meu Deus do céu. Para se eleger lá é 100 e tantos votos. Eu vou para lá. Não, tem menos. Bom Jesus, acho, né? Tem 2.000 e... Mas tem que trazer o Fabrício mais velho para a gente discutir sobre o Sudoeste. É uma discussão boa, Sudoeste. Nós tivemos não vamos entrar na discussão Tivemos um caso aqui do nosso companheiro de Barra do Jacaré. Né? Barra. Que ele ganhou por 2 votos, o Zanata. Zanata. 2 votos. Mas assim, 2.000 e tantinho a 2.000. Não, é 1.000. É 1.000. Ele fez 1.649 e o adversário dele fez 1.647. Esse pós Constituição de 88, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, já pensou? Cara, mas, Alexandre... Nós temos que ir, que senão vamos ficar até amanhã aqui. Certo. E você vai descansar também. E eu ia conversar depois com você aí, se a gente ficasse aqui, sobre esse processo aí de Eduardo Pimentel. Vamos conversar. Mas... Obrigado aí por ter me chamado. Eu estou participando de programa desde as 7 horas da manhã, já estou mais aguentando falar. Eu te agradeço, doutor Fabrício, mais uma vez te agradecer. E no decorrer dessas notícias que possa acontecer, quero te convidar aqui a voltar aqui para a gente fazer essa análise do que vai acontecer com o INSS no Brasil. E você que nos assistiu aqui na Rádio Paraná Oficial, deixe seu like, acompanhe no YouTube, Rádio Paraná Oficial, compartilhe nas nossas redes e, principalmente, espero vocês até quarta-feira que vem, às 17 horas, se Deus quiser. Até mais.